Fala galera, tudo bem? Está começando aqui mais um projeto do Céu das Artes 1º de Maio, um podcast para a galera. É isso aí, um podcast interativo do Céu. E antes de apresentar a nossa convidada, eu quero começar agradecendo os nossos patrocinadores que estão aqui, ó. Esses bonecos, quem patrocinou foi meu filho, inclusive ele não sabe que esses bonecos estão aqui. A hora que ele descobrir, ele vai cancelar esse programa, então, Greg, obrigado, tá? Perdeu, já era. Vai ficar aqui. Também queria agradecer esse álcool que não apoiou, por isso que a gente deixou ele de costas e ele não vai aparecer a marca dele. Se você é desse álcool e quer apoiar, entre em contato com a gente. Então agora vamos começar aqui apresentando a nossa convidada. Ela que é atriz, cantora, dançarina, dubladora, é gamer também, adora um rock and roll, que eu fiquei sabendo. Com a gente hoje aqui para trocar uma ideia, Tati Rezende. Olá, galera, tudo bem? Obrigada, viu? Obrigada pelo convite. Imagina, obrigado você por ter aceitado estar aqui com a gente nessa tarde. E é tudo isso mesmo, Tati? Você faz todas essas coisas. É uma loucura, né? Na verdade, eu não imaginei, nunca passou pela minha cabeça que eu fosse ao menos cantar ou atuar, interpretar, né? Mas foi meio que indo aos poucos, né? É como se a arte chamasse a gente, né? Meio que é não é a mais gente forte, que escolhe, né? Exatamente, é mais forte do que a gente. Mas o que veio primeiro, assim? Teatro, dança? Não, primeiro veio o sapateado. Quando eu era muito novinha, eu tinha uns 9 anos mais ou menos, eu comecei a fazer sapateado na escola que eu estudava. Então lá eles disponibilizavam poesia, leitura, e o sapateado era uma dessas artes, né? E aí eu comecei fazendo essas aulas aos pouquinhos, comecei a me expressar mesmo através do corpo, né? Porque eu sempre fui muito tímida, muito tímida, não conseguia falar direito, então eu pensei, acho que eu me encaixo ali no sapateado, né? Então com os pezinhos ali foi onde tudo começou. Meu, eu falei com o Wesley, que foi seu professor, né? Exatamente. É o coordenador, que eu morria de vontade de fazer sapateado. Eu estudava numa escola de teatro e do lado tinha uma sala de sapateado. E eu falei, meu, preciso fazer isso. E aí, por uma questão de verdade, corporal, mas eu falei, não, eu tô acima do peso, eu não vou fazer por causa disso, não sei o quê. Gordinho pode fazer também, dá pra fazer? Gente, pra qualquer pessoa, né? E assim, na verdade, a oficina foi criada pela professora nossa da época, né? Professora de artes, Ana Lúcia Evans. E o Wesley, que é o coordenador aqui do Céu, né? Ele foi o meu professor durante 9 anos, né? Então, assim, eu tenho um carinho por ele enorme. Ele que me inseriu, né, nesse mundo da arte, porque se não fosse ele, eu não estaria onde eu estou hoje, eu não teria toda essa bagagem que eu tenho de arte e cultura. Então, eu tenho muito a agradecer. Ele ali já tá chorando. Eu tenho muito a agradecer, gente. E é isso, eu fui começando, eu não tinha sapato na época, para você ter uma ideia, né? A gente, na época, não tinha condições, eu tinha um único sapato, era um sapatinho de plástico, e eu pegava esse sapatinho para não passar muita vergonha, né? Que eu achava na época que era vergonhoso ter um sapatinho. Eu pintava ele com esmalte, sabe? Então, eu pintava ele de várias cores, estava eu lá sapateando. E num belo dia, um empresário chegou lá e presenteou a gente com vários sapatos de vários números. Então, eu tenho esse sapato até hoje. Muito obrigada, eu não sei o nome do empresário, porque faz muito tempo. Mas foi algo que ajudou a concretizar aí o meu sonho e saber realmente qual era o som, né, do sapato do sapateado, que a gente na época ficava emprestando um para os outros. Mas como que é? Você que monta o sapato, já vem pronto? Como que funciona? Eu não sei. Não, ele já vem pronto, ele é um sapato de madeira, né, na parte de baixo, uma madeira mais dura, assim. E aí tem uma plaquetinha na frente de metal e uma plaquetinha atrás. E aí a gente faz na parte da frente o step, na parte de trás o heel, né? São nomes em inglês, mas esses nomes, eles dão nome ao movimento, né? Então, você é do balé também ou não? Só do sapateado? Eu já fiz balé, durante uns 2 anos. Qual a diferença? Porque eu vejo que é muito dolorido, né? Eu vejo as bailarinas falando, é incessante ali o trabalho da bailarina. E o sapateado, eu imagino que a técnica também... O sapateado, eu não sentia isso tanto quanto no balé, que eu acabei fazendo aí durante uns 2 anos. No sapateado era algo tão, assim, livre, né? Que a gente dançava ali no sapateado americano, que ele é mais livre, a gente mexe os braços e a gente caminha e roda. Então, eu não sentia tanto, assim, essa questão de ser algo árduo, algo doloroso. E era gostoso que a gente estava ali com os nossos amigos de sala, as nossas amigas, né? Então, nunca senti isso.
Mas como eu falei, eu sempre tive vontade, né? Fazer sapateado e não fiz. Eu tenho 36 anos Ah, o e Wesley claramente... pode te ensinar, eu também posso. Então, e claramente eu tô acima do peso. Dá pra fazer ainda? Com certeza, com Wesley, certeza. Não tem essa de peso, né? Vamos, que E eu é bom, preciso. é um exercício físico também, né? Sim. Antes de mais nada. Então é muito, muito legal fazer. Ah, e eu também tenho uma hérnia de disco. Tá de boa? Dá pra fazer? Aí eu já... Não, a gente pode verificar com o seu médico antes, né? Se pode. Eu acredito que a hérnia no umbigo, não. Não, de disco, na lombar. Ah, na lombar. É, uma hérnia de Então disco na lombar. Então eu acho que não vai ter muito problema. Assim, você vai com calma ali os passos sem pular muito, né? Sim. Mas é bom falar sempre com o médico antes, tá, gente? Não, se eu pulava, eu vou descadeirar total. Assim, não tem começa como. só com o pezinho sentado, dá pra gente fazer sapateado, pra você ter uma ideia. Ah, então, gostei mais. Gostou, né? Aqui, do jeito que você tá, se você quiser sapatear, a gente consegue fazer. Já não sou muito exercício físico, dá pra fazer sentado, pra mim, já me ajuda muito já. E o teatro chegou quando na sua vida? Assim? Então, aí juntamente com o sapateado, né, o Wesley me convidou pra fazer uma pontinha numa peça de teatro, numa companhia chamada Ciabatta de Teatro, que é dirigida pelo Marcos Lopes, e eu estou nessa companhia até hoje, né? Uhum. E aí eu falei, não, pelo amor de Deus, eu não vou fazer, eu sou tímida, meu Deus do céu, eu vou falar. Não, antes eu me dava muito bem com o sapateado, porque eu não precisava falar, era só meu corpo. Agora tem que e agora é o texto. corpo e a voz, exatamente. Uhum. E aí eu fiz uma fofoqueira na primeira cena ali, na fofoqueira no casamento, que foi bem legal, tinha 2 falinhas. E na segunda cena, deixa eu lembrar, gente, faz muito tempo, eu tô tão idosa, peraí. Na segunda cena, eu fazia... eu cantava o noivo, porque era uma marcha nupcial, né? Se chamava Marcha Nupcial, o nome da peça. E eram vários esquetes de casamento. Então, eu ficava cantando lá o noivo, né? Eu estava cantando uma música, mas meio que, né? Fazendo aquele charme pro noivo, né? Uma loucura. Inclusive, o noivo era o Wesley, gente. O Wesley, ele tá na minha vida, do começo ao fim. A gente vai ficar juntos. Essa é a nossa sina. E aí, foi aí que eu comecei a entrar no teatro, né? Depois disso, eu entrei numa outra companhia que ele também participava, que se chama Coletivo Religare. E aí eu fui criando essa minha bagagem como atriz e comprovei experiência e tirei meu registro de atriz, né? De artista. E que texto que vocês montaram? Qual era a peça, você lembra? Olha, com o Wesley na direção, no Coletivo Religare, a gente criou Poetas de Açúcar, né? Era uma peça muito bonita, era uma peça infantil. E falava sobre o doce, a doçura que é a infância, né? Então, trazia muito esse lado. Eu acho bem legal porque, assim, a gente conseguiu levar essa peça para muitos lugares, tipo, lugares como um asilo. Porque, às vezes, os idosos estão lá tristes, sozinhos, né? Então, a gente levar um pouco essa memória do que era a infância deles, né? Talvez fizesse eles um pouco mais felizes, né? Então, a gente levou para um asilo, a gente levou também para crianças de orfanato, que a gente levou essas crianças para o Grande Otelo, com a ajuda de um trabalho que a gente trabalhou junto num hotel chamado Accor. Então, a gente trabalhou até num hotel, num lugar totalmente comercial ali, a gente trabalhou juntos. E aí, com a verba desse hotel, a gente conseguiu levar essas crianças todas pro Grande Otelo para assistir essa peça. Pô, que legal. Muito legal. Eu tenho a sensação que o teatro, às vezes, ele se encontra num lugar meio elitista, assim. Sim. Nem todo mundo tem acesso, nem todo mundo consegue ir, pagar. Às vezes você vê, tipo, um ingresso é muito caro, as pessoas não conseguem ir. E aí tem uma visão de que teatro é chato, de que teatro é maçante. E nesse caso, é onde o teatro realmente cumpre a sua função, que é de comunicar, atingir o público, realmente mudar a vida de quem está assistindo. Isso aconteceu comigo quando eu fiz uma peça de rua. Eu montei Shakespeare para rua, e Shakespeare também está naquele lugar, às vezes, que a galera acha muito rebuscado, que a galera acha chato. E Shakespeare era muito popular, né? Ele fazia teatro de rua na época dele, ele se comunicava com todo mundo. E o dia mais marcante para mim foi quando a gente fez essa peça no Largo do Paissandu, em São Paulo. Tinha muito mendigo, muito mendigo. E eles ficaram ali o tempo todo, e no final a gente passava chapéu, assim, né? Que é uma tradição do teatro de rua. E aí, quando a gente viu que eles estavam levantando e dando ali, tipo, moedinha, assim, o elenco inteiro caiu no choro, porque você fala, a gente cumpriu o papel, sabe? A gente alcançou uma galera que, com certeza, dificilmente seria alcançado pelo teatro, né? Sim, exatamente. Eu acho muito importante. A arte realmente transforma, eu falo isso por mim mesma, né? Eu não sei, eu estava ali próxima à marginalidade mesmo, num bairro pobre,
suburbano, algo que eu tinha ali contato com drogas, contato com pessoas que depois foram presas. Então, assim, eu tinha um contato ali que eu poderia ter tendenciado aí para esse outro lado, mas a arte, ela me fez enxergar um mundo de possibilidades, sabe? Me fez enxergar que o mundo não era só aquilo. Então, me fez ter mais criatividade, né? Para pensar, poxa, eu posso ser atriz, que legal. Posso ser dançarina, que legal. Também posso ser médica, se eu quiser. Posso ser o que eu quiser. Exatamente. Sabe? Então, eu acho que isso transforma. E é muito importante. Que bairro você morava? No Jardim Brasil. Jardim Brasil? São Paulo? Zona Norte de São Paulo. Zona Norte de São Paulo. Foi na escola Alberto Santos Dumont, onde tudo começou. E tipo, você que é periferia, eu não conheço. Periferia. Como que chegava, assim, pra você a arte? É difícil, não é? Não chegava, não chegava. Chegou através do sapateado, né? Então, mas assim... chegou até você ou você... Partiu de você uma necessidade de ir atrás Não, da chegou... arte, assim? Ela veio até mim. É como se ela tivesse realmente batido na minha porta e falado, olha, existe isso daqui, vamos lá. Eu via, assim, programas de TV, eu gostava muito de programas de TV, desenho, mas não era algo muito próximo, né? Eu nunca imaginei, por exemplo, eu gostava de desenhar. Eu nunca imaginei que eu poderia fazer uma faculdade de desenho, né? Então, eu ver ali no pátio da minha escola as pessoas dançando, né? E falando, olha, quem quiser fazer sapateado, é só ir lá e fazer a inscrição, pedir pro pai assinar, a mãe assinar, e você já começa a fazer as aulas. Não precisa ter sapato, tá? É só você tá lá. Eu pensei, caramba, que legal. Então, assim, surgiu essa oportunidade a partir da professora de artes, né? Então, não foi algo que, sei lá, é implementado em todas as escolas. Não, foi algo mesmo pontual que me salvou. Me salvou daquela situação. Eu também, eu não me recordo, assim, de escola pública, né? Não, porque assim, eu sou do interior. Então lá já não tinha escola. Eu lembro que eu fazia aula com um professor, mas aí eu comecei a gostar menos de música, queria me profissionalizar e não tinha. O conservatório mais próximo que profissionalizava era 2 horas de viagem dali. Eu sou de Avaré. Então como eu comecei a gostar muito de música, eu já sabia que eu queria vir para São Paulo, para a cidade grande, para ter acesso, sabe? E aí, quando eu comecei a estudar música, eu tive um professor que ele dava aula na quebrada, assim mesmo, em várias favelas de São Paulo. E ele falou que, cara, quando uma criança da favela sentava para produzir musicalmente, era assustador, assim, de ver o talento dela. Porque, às vezes, mora ali em barraco e divide o barraco com outras famílias, sabe? Então, essa criança, ela cresce ouvindo rap, ouvindo louvor. Atrás dela tem um tiozão que gosta muito de samba e do lado tem uma senhora que é mãe de santo e ela cresce com aquele batuque. Então ela cresce com uma referência musical absurda, assim, mesmo inconscientemente. Quando ela senta para produzir, é absurdo o resultado, assim. Então na quebrada tem muita coisa que tem muito talento ali a ser lapidado. Por isso que é muito importante afinar essa comunicação, né, para chegar para todo mundo, assim. Muito legal. Que legal que você teve essa oportunidade, né? Graças a Deus. E o canto? Então, aí também o Wesley, né? Gente do céu, olha... Eu acho que Wesley, você não quer dar umas aulas pra mim, não? Porque eu tô querendo eu juro que ele não me pagou pra... Gente, não. Mas Wesley, olha, por favor, queremos você aqui. O que eu devo, Wesley, não tá escrito. Eu não vou conseguir pagar nessa vida o que eu devo a este rapaz, né? Mas ele, acho que em algum momento, eu não lembro exatamente quando foi, mas em algum momento ele me ouviu cantar. Eu não sei se foi algo informal ou se ele colocou a gente pra cantar ali cantigas onde todo mundo cantava, e aí ele percebeu que eu poderia cantar em algum momento. Ele falou, olha, vamos fazer uma peça que se chamava Noite dos Bardos, né? A gente vai fazer aqui essa montagem. A gente fez uma música muito bonita com poemas da Flor Bela Espanca e Fernando Pessoa. O grupo fez, né? Lá no Coletivo Religare. E ele falou, olha, e você vai cantar essa música. Aí eu falei assim, eu não vou cantar. Não vou cantar, não me coloca pra cantar, pelo amor de Deus. Ele, não. Então vamos fazer assim, vamos fazer um acordo. Eu falei, olha, eu só canto se for de costas. Então essa foi a primeira vez, eu tenho foto até hoje, que eu cantei de costas pro público, que foi aí que eu tive que tirar ali uma coragem ainda pra cantar. Você vê, né, que é uma loucura. Quantos anos você tinha? Cara, acho que uns 13, 14, mano, eu não me lembro exatamente, mas por aí.
E eu cantei de costas ali, fui perdendo o medo, e as pessoas foram me falando, Tati, nossa, você tem uma voz bonita, você pode cantar, faz um curso de canto. E eu, nossa, curso de canto, cara? Não sei se, sabe? Então, assim, eu fui meio que, toda vez eu tava sendo jogada. Eu falei, ó, se estão falando, então eu vou, né? É algo bom, é pro meu crescimento também enquanto artista, então eu vou. E aí eu já tava trabalhando na época, né? Consegui pagar um curso de canto, porque eu não tinha condições nenhuma de pagar nada na minha vida antes disso tudo, né? Então eu fui fazendo todos esses cursos que eu fiz de sapateado, de teatro, todos foram gratuitos, né? Então chegou um momento que eu já tinha ali meu emprego, e aí eu pude pagar um curso de canto, que também era lá na periferia, então o valor era mais acessível. Fiz esse curso de canto durante 1 ano e pouquinho, e nesse período eu comecei a pesquisar lugares aí que eu pudesse cantar. Eu falei, olha, eu tenho que tirar isso de mim, essa timidez, então eu vou cantar em algum lugar. E aí a primeira banda que eu mandei mensagem foi para uma banda cover do Evanescence, que é uma banda de rock. Uou. E eu amo até hoje a Emily, assim, o jeito que ela se expressa no palco. E eu pensei, vou fazer acontecer. E eu fui lá, mandei mensagem, e a galera fez lá uma entrevista comigo, um teste, né? E eu passei nesse teste, deu certo. E aí eu fiquei lá fazendo shows, fiz show em Santos, em Curitiba, ABC, fui fazendo shows com essa banda. E aí fui me desinibindo. E fui você me soltando. alcançava aqueles tons ali? Alcança Pô, até hoje, assim, meu, né? que legal. Sou meio sofrendo, mas agora vai. Que massa. Aí eu amo. Que legal. É muito gostoso. Então, aí você correu atrás depois, estudou um pouco, então, de Estudei, canto. fiz acho que uns 2 anos e meio, mais ou menos, de canto. Uhum. Pô, que legal. Você é muito gamer legal. também? Eu vi que Menino, olha. Que é isso, gente? A pessoa faz tudo. É uma loucura. Não, eu vi esse Mario aqui, por isso que eu já perguntei. A primeira coisa que eu falei, de quem são esses bonequinhos? Eu amo Mario, sou viciada no Mario Bros, porque foi o primeiro contato que eu tive com o videogame, né? Eu jogava lá Mario com meu pai, e eu queria sempre ganhar, e eu ficava salvando o jogo várias vezes e voltava, porque era o único jogo que eu tinha. O meu Nintendinho lá, que eu não sei nem como meu pai conseguiu comprar aquilo, mas é na Feira do Rolo, né? Não sei se você conhece. Opa. Feira do Rolo, Opa, meu pai trocava as coisas lá e conseguiu pegar o Nintendinho, e aí eu tinha, a única fitinha que eu tinha era do Mario, então eu gostava muito. Assim, hoje em dia, eu tento jogar esses jogos mais atuais, tal, né? Mas eu confesso que eu não sou muito boa, eu sou melhor, assim, no FIFA, né? Serve já, né? O FIFA já é alguma coisa. Eu perco Mas pra você, certeza. os antigos, assim, horrível. Sony... Eu sou horrível. Sério, não é piada isso. Não só eu, mas eu e meus primos, a gente perdia pra minha mãe no Mario Kart. Nossa, pra sua minha mãe? mãe era viciada em Mario Kart, de verdade. Meu ela ficava Deus jogando do céu. Mario Kart, assim, um negócio absurdo. Minha mãe ganhava de todo mundo. Era então bizarro. tem que jogar com a sua mãe Eu não sei se ela era muito boa ou a gente que era horrível, sabe? Não, acredito que ela seja muito boa, porque, gente, Mario vicia mesmo, eu amo. Então, assim, até hoje eu jogo, né? Então, Mas eu se tento você ter faz esse umas contato. lives, você filma, Faço algumas lives, fiz de Outlast, fiz de, acho que Final Fantasy. Eu já nem sei Gente, o que é isso, eu nem faço FIFA ideia. também, aí eu vou jogando lá com Neymar, Cristiano Ronaldo e tal. E vou Joga tentando. online, ganha da galera. Jogo online também. Entrei no time feminino de futebol também pelo FIFA, né? Entrei lá, fiquei um tempo. É muito legal. Mas você joga futebol também, né? Jogo futebol também. Assim, tudo que eu puder fazer, toda oportunidade que eu tiver de ter contato com a arte, tudo, origami, pintar parede, pintar quadro, tudo que eu tiver oportunidade, eu vou fazer. Porque isso é o que me alimenta, é o que me move, sabe? É como se fosse uma necessidade muito maior. No começo, foi algo que eu não tinha contato, então eu não sabia qual era a dimensão da arte na minha vida. Mas depois que eu fui indo passo a passo, sapateado, teatro, canto, dublagem, e o videogame, o futebol. Então, isso tudo vai me engrandecendo, assim, como pessoa mesmo, sabe? E hoje, o que eu gosto mais, assim, é de tentar levar pra molecada isso, sabe? Acho que elas precisam disso. Então, falar que é algo que é acessível, como você tinha falado, né? Eu acho que isso transforma muito a vida das crianças, muito mesmo. Então, eu acho que a grande dificuldade é a galera saber que é possível, às vezes, né? Porque, às vezes, tá numa realidade que não consegue enxergar além, fala, putz, isso não é pra mim, isso não vou ter acesso nunca, não quero, às vezes nem sabe se gosta. Às vezes nem não experimenta. Tem contato, sabe? É complicado isso. Então, quando você consegue descortinar isso e a pessoa ter o mínimo de acesso possível, já é um grande feito, né? Exatamente.
É complicado. E me fala uma coisa, você não vive só de arte, né? Você Não. tem um outro trabalho. Eu sou bancária. Você é bancária. Minha esposa é bancária também. Não acredito, Por isso que a gente sério? conversando aqui, é Bradesco? É do Bradesco? Sua esposa? Não sabia. Aqui em Osasco, cara, muita gente é Bradesco, que é a Reino matriz Bradesco. aqui, né? Tá. E aí eu trabalho no Itaú, já vai fazer 8 anos já que eu tô no Itaú. Entrei lá porque era meu sonho, eu entrava lá nas agências, né, e eu falava assim, como faz pra entrar aqui? O que eu preciso fazer? Ficava perguntando pras mocinhas, né? E assim, na verdade eu entrei no banco mais porque eu via os profissionais da arte não sendo valorizados. Porque desde aquela época eu já sabia que eu queria viver de arte, eu já sabia que aquilo era a minha paixão. Só que eu via as pessoas que viviam da arte tendo uma vida muito sofrida. Então eu pensei assim, eu não quero ter uma vida como essa, né? Então eu fiz uma faculdade pelo ProUni, fui bolsista 100%, fiz uma faculdade de administração de empresas e entrei no banco, né? Mas aí eu percebi que não é só isso que a gente precisa para viver, não é só o dinheiro. Claro, ele é importante, né? Mas não é só isso, sabe? Então, hoje eu tô fazendo, assim, de um tudo pra deixar a arte mais presente na minha vida. Mas é uma sensação que eu tenho também, e acho que você vai concordar comigo, que quem vive de arte precisa investir em si. E a arte, no nosso país, infelizmente, ela é muito desvalorizada. A galera não consegue trabalhar, a gente precisa de leis de incentivo o tempo todo para a gente conseguir, e às vezes não é todo mundo que consegue ser aprovado numa lei, num edital, e só que para você investir em você, para você fazer uma aula de canto, para você fazer um balé, para você fazer uma aula de sapateado, é muito caro. E aí ainda você conseguiu ter acesso a cursos de graça, mas aí chega um momento que você quer se especializar, você começa a ter referência, fala, nossa, eu queria tanto fazer aula com aquele professor, só que aí você vai ver, você não consegue, porque é um absurdo. E isso é muito injusto, né? Você tem essa sensação também? Muito. Por isso que, assim, hoje, mais velha, com amadurecimento, eu entendo a importância que a gente tem, nós que tivemos essa oportunidade de nos formar, de ter um contato maior com a arte, de disseminar isso, que foi o que o Wesley fez comigo. Entendeu? Então, eu acho que, assim, se eu pudesse ser 5% do que o Wesley foi na minha vida para alguém, já tá ótimo. Porque eu tenho um conhecimento, esse conhecimento eu considero pouco, mas esse pouco pode agregar na vida de uma criança. Então, eu acho que também, às vezes a gente... Criança, né? De uma pessoa, um adolescente, um adulto, um idoso, exatamente, que não teve acesso, né? Porque a gente, às vezes, fica dependendo muito do governo, da política e das grandes empresas e de lei de incentivo. É sim algo muito importante, claro que a gente tem que falar sobre isso, que tem que realmente ter muito mais, mas eu acho que a gente também, como indivíduo, tem um papel importante, sabe? E, assim, porque às vezes uma pessoa ali que você fala alguma coisa, que você ensina alguma coisa, já muda a vida daquela pessoa, sabe? E tem uma coisa também por trás ali de incentivo que às vezes a galera não sabe, quem não vive de arte, quem não trabalha com isso, e as pessoas julgam muito, que é aquela famosa frase, né? E a Lei Rouanet? Você tá mamando na Lei Rouanet. E a galera não entende que às vezes você ganha um edital, mas para você ter esse dinheiro você precisa captar. Então você vai lá, bate na porta das grandes empresas, a pessoa olha o seu projeto, fala, quem tá no elenco? Não tem famoso, não tem global? Desculpa, não interessa. E aí, cara, você é visto como o cara que mamou na lei, que cara... Não, isso é um absurdo. Mas às vezes é isso. Captar, né? É que a galera às vezes não sabe. Então, de repente, as pessoas supõem coisas, né? Então, quem me vê hoje acha que eu nasci numa família rica, acha que eu tive muitas oportunidades, que tudo foi de mão beijada, mas não foi. Entendeu? Então, se alguém vier falar pra mim, eu não vou discutir, falar, olha, você não sabe. Não, eu vou informar. Eu acho que a informação é a grande chave de tudo, né? A informação, acho que mudaria muito esse planeta, né? E é isso, cara. Acho que a gente precisa realmente dessas leis, né? Muito mais. É difícil quando você, às vezes, é pré-julgado por uma coisa que você, às vezes, lutou para conseguir e a galera esquece toda uma história, né? Esquece todo o resto. Porque, tipo, eu sou do stand-up, né? Que a gente tava conversando. Mas antes de estudar stand-up, de ir para essa área, estudei música, toquei na noite muito tempo, sabe? Às vezes tocando ali pelo lanche. No stand-up, a mesma coisa, dormia em rodoviária, às vezes ia fazer show no interior, perdia o
não tinha carro, perdia o último busão, ficava esperando Caramba. até 7 da manhã, tá bom, vamos ficar aqui. E às vezes trabalhava em outro lugar. Aí tinha que dar migué, falar, gente, eu tô ruim. Aí ia pro MEC pegar, porque, cara, o que eu vou fazer? Tô em Campinas, não vai dar tempo de chegar, sabe? Então é bizarro, a galera não... ninguém vê tudo isso que você passou, atenção, né? Exatamente, todo mundo passa perrengue, todo mundo tem uma história para contar. Bom, tá, outra coisa que eu queria falar com você é, tipo, você é bancária, trabalha com teatro, com arte também. Você já ouviu muito na sua vida, tipo, eu sou atriz. Tá, mas você trabalha com o quê? É só hobby? É não sei o quê? Porque, cara, isso é um saco, né? Porque no seu caso você tem 2 empregos, mas isso não quer dizer que o teatro, a dança seja um hobby só, seja uma coisa que tá ali no canto e você, quando dá, eu faço. Não, se você pudesse, faz tudo. Você dá conta de tudo. É um saco pra você ouvir, você já ouviu isso? Cara, nunca ouvi. Não que eu me lembre agora, ou não que tenha me chateado tanto, sabe? Porque geralmente as pessoas que me conhecem, já me conhecem, assim, de uma longa data, a galera do teatro, e a galera meio que já sabe que eu trabalho no banco, porque já faz muito tempo, né? 8 anos. E nunca tive esse problema. Na verdade, as pessoas me falam como que eu consigo fazer, tipo, de tudo um pouco, né? Mas eu não faço tudo ao mesmo tempo, né? É sazonal. Em cada época eu tô fazendo algo específico. Então, eu tive a sorte de nunca ter escutado. Mas eu sei que a galera ouve muito isso. Eu ouvi, porque, quem não sabe, a gente que trabalha com arte, a gente é meio... Todo mundo tem um desvio ali, né? Tem um probleminha... Tem o parafusinho, que aqui a gente tá fingindo que a gente é normal, gente. Exatamente, mas tem uma vírgula ali que escapa, tem uma coisa... E eu tenho ansiedade e tenho... Nossa, eu também. Tenho déficit de atenção também. Eu também, entendeu? caramba, aí tá vendo? É pré-requisito. Essas coisas que... Não é faculdade, isso aqui, não. E aí eu falei, eu preciso... Uma época eu tava conseguindo me concentrar em nada. Eu falei, eu preciso fazer uma terapia, e nunca tinha feito. Aí a primeira psicóloga que eu fui, aí começou lá, você seu nome e tal, você é casado? Sou, na época eu não tinha filho ainda, e você faz o quê? Eu falei, eu sou ator. Ela, que legal, nossa, adoro teatro, mas assim, você trabalha mesmo com o quê? Eu falei, no caso, teatro mesmo, né, que eu trabalho, não tem uma outra opção não. Escolhi isso e tamo aí. Ela, não, mas é muito legal, mas a sua renda mesmo, nossa, assim, vem do quê? Não acredito. Eu falei, no caso não vem porque é muito difícil, mas eu trabalho com isso. Se quiser conversar sobre isso, vamos conversar, né? Aí eu falei, saí de lá pior, aí foi quando os remédios entraram na minha vida e eu, ai meu Deus, saí batendo. Mas é muito difícil, cara, você ouvir essas coisas, eu sei que vive só é complicado. Mas é complicado viver só da arte, né? Mas... eu fico feliz que você esteja conseguindo, de verdade. Não, tamo aí. Tá na luta, porque né? Agora a gente tem um outro problema também que não afeta todo mundo, mas é óbvio que a gente que é artista, a gente vai falar dessa área que é o Covid, né? Não tem o que fazer. Como que a Covid impactou na sua vida? Porque imagino que também no banco você teve suas mudanças também, né? Eu fiquei um tempo trabalhando em home office, né? Mas depois a gente voltou para a agência para trabalhar de máscara e tudo mais. Algumas pessoas se contaminaram lá. É algo complicado isso que a gente está vivendo, né? A gente não pode negar. Tem muitas pessoas perdendo suas vidas. Inclusive minha tia e meu primo estão entubados, né? Então é uma fase muito complicada que a gente está vivendo. E a gente... precisa desse respiro, né, de arte aí, ou seja, de qualquer hobby que for, nesse momento. Então, assim, o teatro, por exemplo, fechou, né, não tem mais peças de teatro presenciais. E aí isso teve que ser reinventado, né. Então, hoje em dia existe o teatro online, que é algo que a gente está experimentando agora, eu estou numa montagem, para levar para a galera de uma outra forma, mas levar o teatro, né? Uhum. É legal porque assim, a gente tem os lados negativos da pandemia, obviamente, só que a gente também não pode parar e a gente tem que mudar várias coisas, né? Então, assim, levar o teatro para a pessoa através da internet, do computador, que a pessoa pode acessar do celular ou do notebook, é legal porque, de repente, uma pessoa de outro estado ou até que mora em outro país, de repente não veria a peça, né? Exatamente. Presencialmente. Então, de repente, a gente pode levar até mais ainda a cultura para as crianças ou para os jovens, adolescentes e adultos também, idosos, através do celular, através de um acesso ali, um clique num link, né? Então, até mesmo, de repente, baratear esse custo, como a gente tinha comentado
do ingresso do teatro, né? Porque não vai precisar, talvez, de um cenário, de um espaço, de um aluguel, de uma estrutura. Então, levar para a galera essa nova forma de arte, né? Uhum. A gente tem que aproveitar, né? Que existe a tecnologia, que é possível, mas pra gente que pisa no palco, a gente sabe que a troca não vai ser a mesma nunca, não, né? infelizmente. Mas isso que você falou é muito interessante, o lance de alcançar pessoas que de repente estão em outra cidade, em outro país e que gostariam de ver. E de repente uma pessoa que nunca viu teatro, nunca foi ao teatro, por achar realmente que, não, isso daí deve ser chato e tal, de repente num clique ali, que hoje em dia tá tudo tão fácil, né, na nossa mão, assim, um YouTube que todo mundo, né, não sai do canal, não sei se eu posso falar aqui, gente, desculpa, aí entra lá no canal e aí vê o vídeo lá da galinha pintadinha, de não sei o quê, e aí de repente um acesso ali, dá pra ver uma programação do Céu, dá pra ver uma live do Céu que fala sobre um conteúdo muito interessante. Dá pra ver uma peça de teatro que aborda, sei lá, o uso das drogas, sabe? Sim. Então, eu acho que é muito interessante isso. É muito importante a gente aproveitar. Total, tem que aproveitar. Eu acho também, sou muito dessa opinião também. Às vezes é triste, às vezes demora para você entender como se comunicar, mas tem que fazer, você tem que ir se adaptando, senão você não faz. Exato. Porque agora não tem como, né? É igual aqui, a gente tá aqui com pouquíssimas pessoas, a gente de máscara o tempo todo, tira a máscara para gravar, mas tem que fazer, senão você vai limitar o acesso, vai limitar a comunicação. E senão a gente enlouquece também, né, gente? Porque, cara, ficar em casa, sem o contato, sem essa troca com o ser humano mesmo, é enlouquecedor, né? Porque tem gente que, sei lá, o teatro tira da depressão, por exemplo. A comédia, né? A comédia Nossa, também, já ouvi isso várias vezes, é muito já legal, recebi cara. relatos, assim, de gente que foi no meu show, assim, e que saí da depressão, meu Deus, eu ficava chorando e assistia seus vídeos de madrugada, do seu grupo, isso é tão incrível. E do nada, você não tem mais essa troca, sabe? Você não pode mais, igual a gente estava falando, tem um grupo de stand-up chamado Cia do Stand-up, a gente estava produzindo para o YouTube e ali postando vídeos semanais, ali 2 vídeos por semana, o canal crescendo, e acontecia isso que você está falando, a gente atingia outras cidades, o que possibilitava a gente viajar com o show e tal, e do nada acabou. E a gente sabe, se a gente voltar a produzir, a gente sabe que o algoritmo do YouTube também já vai ser outro. O vídeo não vai alcançar o que alcançava, então a gente já tem outro problema na produção de material, sabe? E essas pessoas não vão ser alcançadas da maneira que eram. Então a gente vai ter outro problema quando a pandemia passar também. Outro desafio, né? Desafio. Mas é muito complicado, né, esse lance de pandemia, porque a gente olha pra gente, mas também afetou várias outras coisas, né? Assim, comércio, que eu realmente tenho muitos privilégios, então é até complicado falar sobre isso, mas eu fico muito pensativa, sabe? Como que as pessoas que têm que pegar ônibus, têm que ir trabalhar, não tem como fazer um trabalho home office, como que elas estão fazendo, como elas estão lidando. E isso foi parte de um processo de autoconhecimento, análise e reflexão que eu comecei a fazer durante a pandemia, quando aconteceu a pandemia. Eu comecei a questionar muitas coisas, eu comecei a pensar muito no próximo, uma coisa que antes eu era muito individualista, sabe? Eu pensava no meu crescimento, eu vou fazer meu curso disso, só pensava em mim, no meu crescimento e no dinheiro, sabe? Porque a gente precisa disso. Mas depois eu parei pra pensar, cara, não é só isso. Não é só isso. A gente tem pessoas que estão aí lutando pela vida, né? Tem pessoas que estão trabalhando e se expondo e existe algo muito além. Então, hoje em dia é algo que eu tento ajudar de alguma forma essas pessoas, né? Pessoas da minha família que são mais próximas por enquanto, mas eu já penso em vários projetos para futuramente, quando se Deus quiser, eu vou conseguir, mas para ajudar pessoas e animais. Pô, que legal. Bacana. E porque, tipo, a pandemia, ela, igual a gente estava falando, que o teatro às vezes tira uma pessoa da depressão. E aí não é só a gente, né? Essa pessoa também fica sem o acesso. Ela estava lá indo para aula e melhorando e tendo contato com outras pessoas e trocando, do nada ela tem que ficar na casa dela, assim, sabe? Só ter contato com o trabalho, ou de repente é uma criança, a criança que está perdendo a timidez ali no teatro ou na música, seja lá o que for. Essa pessoa já era, não tem mais nada.
E de repente resgatar, né? Essa pessoa pode ser um retrabalho, né? É algo árduo, mas é gratificante no final. Por isso que é muito legal, de verdade. A gente tá aqui no céu, obviamente vamos falar do céu, mas não é só puxando sardinha, não. Porque a gente sabe, tipo, eu entrei no céu num momento que a pandemia já existia. E quando eu entrei, eu vi essa produção a todo vapor, de live, de videoaula, da galera para não perder esse contato, sabe? Então... E foi de imediato, né? Foi uma coisa assim que eu não sei como a galera conseguiu, mas... eu cheguei e já tinham passado a fase de estar gravando coisa em casa. A galera já estava produzindo, assim. E eu falei, cara, que incrível, porque... É uma baita estrutura e o conteúdo, né? Óbvio também. que perde o contato, a troca humana, que a matéria-prima humana pra gente é muito importante, mas você perde esse contato, mas também não fica no zero, né? Definitivamente, exato. Então, cara, é incrível mesmo, porque durante todo esse período, conteúdo o tempo todo, sabe? Eu via, tipo, a galera batendo Eu também entrei, óbvio, fiquei muito confuso, que eu não sabia direito como funcionava muita coisa, e fui ali, aquele monte de informação, tentando criar junto e participando, principalmente dessa área de comunicação. A estrutura da live, assim, eu falei, cara, que absurdo, assim. E tudo isso permitindo essa comunicação, né? Entre céu, crianças, jovens, adultos e todo mundo. É muito importante. Eu me senti em Hollywood. Eu tive a oportunidade de passar aí por de participar de umas duas lives, se eu não me engano. E, cara, aqui a produção é que vocês estão vendo aqui só a nossa imagem, mas não sabe o que tem aqui por trás, sabe? Principalmente durante as lives também, a galera que participou foi muito incrível. É muito legal e traz até a vontade aí da galera saber como é que funciona, de repente ter uma oficina, né, dessa montagem toda, desses aparelhos todos para montar uma live. E outros, né, como esse podcast também, que eu achei uma ideia sensacional. Legal, né? É muito legal, cara, é muito legal. Eu sou viciada em podcast, então estar aqui do outro lado da telinha é muito louco, mas eu tô gostando. Não, e o legal do podcast é que você alcança, agora nesse novo formato, né, que bombou, você alcança tanto em imagem quanto só em áudio, se a pessoa quiser, né? É verdade. Se ela tá no metrô, se ela tá no carro, se ela tá onde for, com fonezinho ela não precisa ficar assistindo, só ouvindo já é o suficiente também, né? É um outro tipo, uma outra linguagem que também comunica. E o que você acha que vai acontecer com a arte quando tudo isso passar? Você acha que vai continuar sendo difícil? Você acha que a galera vai sair de casa já de imediato ou vai ter receio de sair? Você diz o quê? Depois que acabar a pandemia? Porque a gente sabe que não vai ter um dia aqui, de um dia para o outro. Amanhã acabou, hein, gente? Vamos aí. Mas vai ter esse processo. Eu acho que é isso, é se readaptar mesmo, né? Se reinventar, porque é a partir da dor, né? A partir dessas situações difíceis que a gente cria o novo, sabe? Então, acho que isso é legal. E tá aí os podcasts, os artistas fazendo, os cantores fazendo live, e antes eles tinham que se deslocar para vários lugares, assim, para fazer show de música, por exemplo. E aí, eu acho que fica tudo mais acessível, mas, claro, eu acho que vai mudar muita coisa. E a gente vai ter que ressignificar o teatro, por exemplo, que já era difícil de levar a galera para assistir uma peça, e agora, com o teatro online, eu também não sei como que seria isso. Mas é algo novo, então não sei te dizer exatamente como que vai ser, né? Pô, eu fico um pouco assustado, assim, porque, por exemplo, no final do ano passado, a gente foi fazer um show num teatro grande, um teatro grandão, assim, e aí a gente estava conversando com o dono do teatro, e aí ele estava falando que ele estava desesperado porque ele tinha 400 mil reais de dívida do teatro que a pandemia causou. É um teatro grande que tinha muita coisa grande que rolava lá e do nada acabou. Nossa. E ficou fechado, e aí a solução dele seria, para ele conseguir quitar isso, não fazer mais espetáculos, porque o retorno demoraria para acontecer, e abrir para igrejas. O que realmente não tem nada contra, nenhuma religião, não é disso que eu estou falando. Mas o teatro, quando uma pessoa decide abrir um teatro, a primeira ideia dela claramente não é abrir para uma igreja. A pessoa quer trabalhar a arte ali, fomentar a arte dentro daquele espaço que ela tá criando. Então você ter que parar esse sonho para abrir para uma outra coisa que não é aquilo, é muito triste também. É triste, né? Sim. Muitas pessoas interromperam, né?
Mas eu acredito sempre que tem um outro lado, sabe? Eu acho que tudo tem um lado, né, ruim ali da coisa, mas tudo tem outro lado. Eu acredito que, sei lá, ele deva ter aprendido muita coisa com essa mudança aí de perspectiva, de ter mudado um teatro, que era o sonho dele, de repente, para abrir uma igreja. Porque, assim, não era o meu sonho. Hoje, por exemplo, não é algo que me deixa tão feliz, assim, quanto o teatro, trabalhar no banco. Só que 8 anos de banco, eu não posso dizer que foi em vão ter trabalhado lá, sabe? Eu aprendi muita coisa. Então, coisas de administração, mexer com dinheiro ali, a parte financeira. Então, me ajudou a abrir, por exemplo, um salão de cabeleireiro junto com o meu noivo. Legal. Entendeu? Então, talvez se eu não tivesse tido esse know-how, não tivesse tido essa experiência lá, talvez eu não teria coragem de abrir um salão de cabeleireiro. Então, eu acho que tem sim a parte dolorida, que é, eu abri esse teatro para fazer peças de teatro. Tô com uma baita dívida aí de 400 mil, mas beleza, tô abrindo aqui pra igreja, olha quantas possibilidades. De repente, eu posso abrir pra sei lá, pra fazer sei lá, um evento diferente aqui nesse espaço, sabe? Pra abrir mesmo a cabeça da pessoa e não necessariamente ser só aquilo. Uhum. Ter uma criatividade um pouco maior, pra não depender só daquilo. Sim. Porque é isso que acho que é difícil para o artista. Às vezes a gente só quer fazer uma coisa. Eu só quero fazer teatro, vamos supor. E aí a gente fica meio que preso àquilo. Então, se pintar alguma coisa de música, se pintar alguma coisa de sapateado, eu que não tenho essa experiência, talvez eu não vá conseguir fazer. Mas então, acho que por isso a gente tem que abrir o nosso leque, abrir a nossa mente e ir buscando aí possibilidades. A gente tá numa fase complicada, né? É triste realmente quando você fala isso. Mas a gente tem que ter uma esperança, sabe? Tem que ter fé, esperança e ir atrás. Sim, total. E quanto tempo tem o salão de vocês? O salão tem 2 anos e meio, mais ou menos. Foi bem assim, um pouquinho antes da pandemia que abriu. Porque era isso que eu queria, foi um baque, mas o meu noivo, ele sempre teve uma clientela muito grande, ele trabalha 10 anos como cabeleireiro, né? Ele é especialista em loiras, só que ele faz moreno iluminado e faz cabelo colorido também. E aí eu vi ali que ele trabalhava para salão, né, de cabeleireiro, e ele levava as próprias clientes dele nesse salão. E eu falei, cara, as clientes são suas, o talento é teu. Não faz sentido você ir trabalhar num salão, né? E ele sempre assim, com receio e tal, e ele com aquele talento todo, eu falei, não, isso é um desperdício. Aí eu falei, vamos abrir o nosso próprio salão. Então a gente abriu um estúdio e ele começou a atender as clientes lá. Bombou assim no primeiro mês, segundo, mas aí depois, por conta da pandemia, a gente teve que se readaptar, né? E agir conforme as leis. Mas tá dando super certo. Pô, que legal. Não foi uma coisa que bloqueou vocês também, né? Vocês conseguiram reverter essa situação. Isso, talvez se ele estivesse trabalhando no salão ia ser muito pior. Sim, porque ele não recebia o valor dele lá 100%, né? Então, eu acho que é muito legal a gente enxergar possibilidades em tudo, sabe? Total. Eu acho isso muito importante. Na vida normal já é importante a gente ver dessa forma, né? Mas agora com pandemia, você tem que ver, senão... Tem que, isso que é a graça, né? A gente comentou aqui brincando, embora seja sério, eu tenho ansiedade e tudo mais. Você tem o déficit de atenção? Ansiedade também ou não? Ansiedade e déficit de atenção. Caramba. Tipo, às vezes eu tô assistindo um filme e aí eu vejo uma borboleta voando ali na direita, no canto superior. Assim, eu fico assim, caramba, mano, essa borboleta que linda. Olha, filme, efeito borboleta, meu Deus. Não saca. E aí tá um diálogo aqui de 1 hora, eu aqui, nossa, borboleta. Aí de repente eu volto assim, eu falo, nossa. Aí o meu noivo é engraçado, que às vezes ele fala assim, nossa, tá vendo aquela mulher lá no fundo que tá vindo, que não sei o quê. Eu falei, que mulher? Tipo, passou uma mulher e eu não vejo, sabe? Umas coisas assim. E aí eu já tô acostumada, né? Esse é meu jeito avoado e aí a gente segue a vida, né? Mas e na pandemia, também. Como ficou a sua saúde mental? Pegou ou não pegou, assim? Insanidade total, né? Muito louca. Piorou? Não, piorou, fiquei muito doida. Eu sou uma pessoa hiperativa também, então eu gosto de fazer muita coisa, gosto de sair de casa, gosto de ver peça, de fazer e de não sei o quê, e de encontrar amigos, né? E não tive nada disso. Aí veio uma síndrome chamada burnout. Porque eu só pensava no meu trabalho, então eu não tinha um lazer, né, vamos dizer assim, porque a arte pra mim, hoje em dia, ela é um hobby porque eu não vivo dela, né, mas eu não tinha isso mais na minha vida, né,
E aí eu comecei a ficar muito louca, focando só no trabalho, e tive a síndrome de burnout. Mas essa síndrome também, você pensa muito no trabalho, mas também o trabalho te esgota de uma maneira Isso, me esgotou que e você não fica eu totalmente parecia um produtiva, zumbi. né? Eu parecia um zumbi. Então, Tati, a gente estava falando de saúde mental. Como Isso. estava a sua saúde mental na pandemia, você falou da síndrome de burnout. burnout. Isso. E é uma síndrome que, tipo, pra quem não sabe, paralisa a pessoa, né? Paralisa. Ela tá ali ligadona no trabalho, mas também não consegue fazer muita coisa. Porque... eu cheguei no trabalho, assim, parecendo um zumbi, sabe? Eu vi que eu tava mal, porque eu fiquei uma semana sem falar direito com as pessoas, com uma cara muito triste, e eu não tinha energia mesmo para fazer nada, né? Então, fui chamada a atenção lá, deu uns probleminhas, mas acabei sendo afastada, inclusive pelo médico, para eu conseguir aí melhorar. E foi aí que eu me conectei mais com a arte, né? Aí eu fui escrever música, fui escrever texto, gravei alguns vídeos, fui treinar a minha atuação também, então foi bom. Chegou a fazer terapia ou não? Tô fazendo terapia, tô fazendo... É bom, não é? É muito eu gostoso. Pra todo mundo, é muito vai gostoso. Atrás, não é coisa de louco não, gente, é não uma coisa que realmente funciona. Porque você passa a se analisar e se entender mais, né? Uhum. Não, porque ainda é um tabu, eu vejo, tipo, muito. Saúde mental é muito tabu, assim. E a galera só fala que a pessoa, sei lá, tem uma depressão profunda depois que morre. Exato. Porque até então é frescura, é falta de Deus, é falta de vergonha na cara. Aí você fala, velho, não é bem por aí, não entende? mesmo, gente. É uma coisa que realmente a gente tem que falar sobre, né? Porque às vezes a pessoa não sabe o que ela tem. Às vezes a pessoa sente alguma coisa estranha dentro dela, sente que ela não tá bem, mas ela meio que não fala com as pessoas justamente por conta desse julgamento. Exatamente. Então é muito legal a gente falar que isso é extremamente normal, né? Diante do que a gente, principalmente agora, tá passando, né? Se tiver algum problema, eu acho interessante a gente falar com os amigos, falar com os familiares, né? Com alguém que seja mais próximo, para tentar aí ajudar de todas as formas possíveis, né? Porque tudo tem uma causa, tudo tem uma causa, é causa e efeito. Tipo, por exemplo, eu tive síndrome do pânico. Eu também. E estourou em 2016, quando a minha esposa estava grávida. Mas aí eu fui descobrir uma coisa na terapia que o quê? Meu pai faleceu no meu braço quando eu tinha 16 anos. Ele infartou na cozinha, assim, e caiu, eu tava ali com ele, e aí, morreu. Você precisa lidar com isso, e o tempo vai passando, e realmente, você começa a lidar com aquilo e aparentemente cicatriza aparentemente, mas lá no seu subconsciente ele fica ali adormecido, mas... Você tem aquela imagem. Tem. E aí, depois de um ter meu filho, a gente conversou para ter o filho, foi planejado, foi uma coisa... Já estava casado há 4 anos ali, vamos. Quando ela me deu a notícia, eu colei as placas, assim. Fiquei muito feliz, obviamente, mas depois de um tempo eu falei, vai acontecer com meu filho o que aconteceu comigo, meu Deus, e se isso acontecer, como ele vai fazer? Eu não vou conhecer meu filho, meu Deus do céu, e agora, parou, quem o ansioso vive do si, né? E se acontecer? Então a gente vive muito pensando no futuro. E aí com a terapia, é legal que ela faz você viver ali o presente. Calma, isso não aconteceu. Não faz sentido você pensar que isso possa... Beleza, você pode pensar, pode acontecer, o que eu vou fazer? Ok, mas tenta acessar ali aquele pensamento, né? Fazer outra coisa, distrair a cabeça. Porque o pensamento, gente, ele vai vir. Tem pensamentos que às vezes vêm na nossa cabeça, pensamento ruim, e às vezes a gente não consegue muito controlar. Mas por isso que é importante esse autoconhecimento, né? Tipo, tá vindo pensamento ruim na minha cabeça, o que eu posso fazer pra mudar? Vou ouvir uma música que fala sobre algo que eu gosto? Vou assistir um programa de TV, vou assistir comédia. Exatamente. Então tem muito disso. Às vezes eu acordo, muito cansada, eu falo, nossa, que dia, né? E aí eu vou lá e coloco um Afonso Padilha ali na comédia. Que é muito pra bom. Eu dar uma risada. Exatamente. Incrível, gente. E muito amigo meu também. Ai, que legal. Eu gosto muito dele. Ele é muito bom, sempre que eu puder eu rasgo elogio mesmo. Muito legal. Ele é demais. E aí é o que me anima também, né? Eu gosto muito, então acho que é importante a gente falar sobre isso, né? Uhum. E a gente que é ansioso, como não viver no e se dentro dessa pandemia, né? Não tem como, você fica no e se o tempo todo. Quando começou a pandemia, eu ainda falei, não, gente, a pandemia vai durar ali um mês e pouco, 2 meses, então esse tempo eu vou tirar para ler o que tava ali. É isso, entendeu? Que é legal. Aí passa um mês, passa 2, fala, gente, eu não li, não vou ler. Isso que é legal, tá difícil você tá já, entendeu? E aí? Que vai? Ai, meu Deus. Aí você já chora, aí você tá crise, aí você fala, ai, meu Deus, eu quero soro.
sabe? Tipo, não tem muito o que fazer, né? Você fica desesperado mesmo, você se entrega. Tanto que, nesse período o comediante, o desafio dele é escrever piada nova o tempo todo. Essa tá a graça, você subir com piada nova, contar, e, óbvio, você monta um show, você faz seu show ali, mas quando você tá testando coisa nova é onde a vibração vem na gente, assim, é onde a mágica acontece. E nesse período de pandemia eu escrevi, sei lá, se eu escrevi 5 minutos de piada, foi muito. Me afetou muito. Assim, sério? Muito. Nossa, no meu caso foi o contrário. Porque eu tive mais tempo. Eu vou escrever piada nova, vou testar onde? Ah, tá, porque aí tem essa questão, né? Eu... Mas aí a gente tem que ter esse tempo aí que a gente tem, né? Que eu não sei mais quanto tempo que vai ser, mas nesse tempo que a gente tem aí de pandemia, é legal a gente fazer, de repente, uma coisa que a gente colocou ali na gaveta, que falou que ia fazer, que já tá ali 10 anos, né? Estacionado, e colocando as ideias num papel, fazendo, sei lá, vídeos, porque aí, quando tudo voltar, né? Ou até mesmo você ter uma ideia diferente ali, você pode experimentar as suas piadas, por exemplo, de uma outra forma, né? Num outro veículo, num outro canal. Mas assim, eu compreendo completamente, porque fazer stand-up olhando para uma câmera deve ser muito estranho, né? Eu tava falando pra você que o mais estranho pra mim foi fazer pra carro. A gente fez pra... é pra carro, é muito legal. Mano, imagina, você faz pé, e não, farol o Hop Hari tá com drive, né? O Hop Hari, tipo, os monstros passando. Até pensei em ir, mas eu falei, cara, não, né? Porque eu tenho medo de monstros de Hop Hari. Eu saio correndo, assim, deles. Cara, e estranho, né? Porque, eu vejo maquiagem de teatro. Eu sei que eles são atores ali, são pessoas. Mas eu saio correndo. Tem uma foto minha bizarra, quando eu era mais novinha, assim. Que tem 2 caras gigantes, assim, vestidos com, sei lá, uns gladiadores, uns negócios monstruoso, com 2 facão na minha cabeça, assim, chorando. E a galera em volta dando risada. Eu falei, como que as pessoas não fazem nada? Eu tenho aflição também. Eu não gosto, eu morro com isso, cara. Eu tenho um pouco de medo, assim. Eu tenho um pavorzinho, dá um pavorzinho. Amigo meu já trabalhou, assim, muito em Noite de Terror. Eu falo, mano, não dá. Você se transformou ali, você tem uma entidade ali tem um negócio que veio em você e eu não vou ficar muito perto, não, que eu tenho medo. Não rola, não. Eu tenho um pouco de aflição. Mas defendendo também o drive-in que eu falei, é muito ruim fazer pra cá, mas eu tenho que confessar que a buzina do Celta é mais legal. Pronto. Não, o Celta é tudo de bom, cara. O Celta buzinou, eu falei, entenderam a piada, tô Celta feliz foi aqui. Tô tranquilo aqui. Celta foi meu primeiro carrinho. Foi o melhor carro que eu já tive na vida, cara. Se eu pudesse, eu voltava a ter aquele Celta. Meu, o primeiro carro que eu tive na vida foi um Cherry QQ. Nossa, eu era louca pra comprar esse carro. Porque ele é muito bonitinho. É o Cherry QQ, né? Você olha e fala, lindo. Meu, ele é incrível, esse carro. É 23 econômico, mil reais. É barato, mais barato. Tem tudo no carro. Tem tudo. Aí você fica um mês sem carro depois, porque não tem peça. Como assim? Porque quebrava, carro chinês. As pessoas falam, nossa, compra que é incrível. Papel. Compra que é incrível. Aí você compra e fala, comprei porque é incrível. Então... Aí quebrou, você vê que não era incrível, entendeu? É bom sempre dar uma olhadinha nas avaliações da galera ali, né? Meu, eu ficava um mês sem carro, assim. Nossa. Aí eu paguei 23 mil a perder de vista, aí vendi por 5 mil. Dá pra eu comprar uma bis, sabe? Assim, que absurdo, seria muito melhor cara. Pra mim. Muito melhor, mais econômico. Desvalor, eu comprar uma bike com o dinheiro dele, porque de verdade, me deu muito problema, assim. Eu imagino, ainda bem que eu não comprei, parava na estrada, qualquer buraco furava o pneu, porque ele é um pneu de bike, né? Fininho o pneu dele. Nossa, então, e eu dentro dele, imagina, parecia o Donkey Kong dirigindo, gigantão. Assim, eu amo Donkey Kong, cara. Eu também, eu adoro, minha infância. Nossa, mas eu sou viciada. Não tinha o que fazer com aquele carro, era desesperador, assim. Desesperador. O chinês, ele fala, cara, não tem como. Os japoneses são legais pra cá. Você fala que não dá problema. Agora, comigo, a experiência com o carro chinês... Você não teve muita sorte. Eu não tive muita sorte, Caramba. não. Muita sorte. Foi complicado. Então, mas falando de pandemia ainda. China, pandemia, tamo aí, né? Nessa... Uhul! Vamos fazer aí. E... Queria falar para você, a gente estava falando de reinvenção, né? Isso. A gente precisa se reinventar toda hora. E mais uma vez eu queria falar aqui do Céu, que tem um projeto muito legal chamado Céu em Cena, que é um projeto que mistura várias linguagens, assim, né? Teatro, dança e audiovisual, que inclusive a gente é possível fazer isso aqui porque tem esse projeto aqui dentro, né? E essa estrutura, né? Caramba! Estrutura. E é muito legal, e é uma coisa que possibilita a comunicação com a galera que está presente aqui nas oficinas e educadores e tudo mais, né?
Inclusive as lives que eu participei, né, foram possíveis por conta disso tudo, né? Exatamente. Você participou de muita live aqui? Eu participei, acho que foram 2. Gostaria de ser convidada para mais, estamos aí. Mas eu participei de 2, e uma era sobre o Dia Internacional da Mulher, que foi muito legal. Falou sobre câncer de mama, né, sobre essas questões da mulher, sobre a mulher se tocar. Imagens lindas de mulheres que tiveram essa doença, né? E um fotógrafo que fotografou essas mulheres lá, sem uma parte dos seios mesmo, né? E mostrar a beleza que tem naquilo. Então foi uma live assim que, olha, foi emocionante, tocou meu coração. E a outra foi do Natal, que foi onde eu cantei a música, fui convidada para cantar a música do céu, que se chama Cores do Céu. Foi uma música muito linda. Fala sobre a criança não perder a esperança, sobre um mundo realmente de possibilidades, né? Então foi uma música escrita pelo Ed Barros, e eu fico assim lisonjeada de ter cantado essa música da UTF. É a música da peça também, da Carroça Encantada? Da Carroça Encantada, exatamente. Fizeram um vídeo também, ficou muito bonito, acho que já tá nas redes sociais, mas eu fiquei muito feliz de participar desse projeto lindo. E dá pra fazer um pedacinho aí, a capela Ai, mesmo? meu Deus! Dá? Será que eu vou lembrar da letra? Quem sabe faz ao vivo, meu! E essa é a minha imitação do Faustão, hein? Ô louco, meu! Ô louco, bicho! Como é que é? Deixa eu lembrar da letra. Peraí, gente. Ai, que eu... Olha... Aí, Wesley, já esqueceu a letra. Não, mas como eu falei, eu tenho déficit de atenção, eu tenho problema com decorar as coisas, sabia? Eu te entendo perfeitamente. Você entende? Porra! Te entendo muito. Por isso, e vai cara, aí, quando eu tinha... junto. Aqui, achei, ó. Quando eu tinha 15 anos, eu fazia um show com 15 músicas. Sem ler a letra, cara. Sem ler a letra. Hoje em dia, eu tenho que ler uma frase, meu RG, assim, olha, 43, sabe? Mas eu vou fazer um pedacinho, achei aqui a música. Vai lá. Vamos ver. Quem pôde ver uma flor nascer em meio pedras, dores e espinhos, aprendeu a como florescer e nunca mais viver sozinho. Colorir o riso da criança, pintar a vida igual papel, e o seu papel de protagonista nunca perde de vista as cores do céu. Arrepiei aqui, ó. Pô, muito gente, bom, cara. Olha, vocês me pegaram aqui. Muito ainda bem que eu bom. tava no meu celular. Nem precisou cantar de costas hoje. Aí, aí, tá olha vendo? só, já tô outro nível. Que legal. Pô, parabéns. Que voz linda. Muito legal mesmo. Muito legal. Tá um pouquinho trêmula, gente, mas vocês, né, dá uma... Pô, que legal. Tati, a gente tá chegando ao final do nosso papo. Cadê Muito a galera? Não, agora também não precisa. Sempre que agora, gente, eu sempre quis ouvir isso. Agora também não precisa doar, né? Pô, que sacanagem. Tinha que ser na hora, tinha que ser espontâneo. Tinha que ser espontâneo. Mas obrigado, viu? Eu que agradeço. Obrigado mesmo. Que papo gostoso. Foi muito legal. Eu amei estar aqui, gente. Muito obrigada. Sempre que precisarem, pode me convidar. Tô aqui. Que a gente se encontre outras vezes Com aí. certeza, Possa fazer arte sim. junto aí futuramente. Gente, esse projeto só existe graças a uma parceria do Instituto Morgan com a Secretaria de Cultura de Osasco. Obrigado a todo mundo que acompanhou a gente aí. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto a gente, porque foi muito legal, né? Foi muito legal. Eu amei estar aqui com vocês, gente. Muito obrigada mesmo. Um beijo no coração de todos. É isso, gente. Sou Gustavo Pompiani. Valeu. Até a próxima. Bye. Até o próximo podcast. Tamo junto.